caros colegas, sejam bem-vindos à aula 2 do módulo 8. Nesta aula vamos falar sobre os segmentos da contra-inteligência. Já aprendemos que a atividade de inteligência se subdivide em dois grandes ramos, inteligência e contra-inteligência. Estes ramos são interligados de forma inseparável, pois um depende totalmente do outro para garantir que um conhecimento seja produzido e protegido em todas as fases do processo. Então, de maneira simplista, nós podemos dizer que o segmento de inteligência ele visa produzir o conhecimento e a contra-inteligência ela visa proteger o conhecimento produzido, seja na esfera física ou na esfera virtual. Esta proteção inclui a salvaguarda de dados, conhecimentos e os seus suportes, como, por exemplo, documentos, áreas e instalações prediais, pessoal, material e meios de tecnologia da informação que seja do interesse organizacional. Logo, a contra-inteligência se caracteriza por suas medidas eminentemente preventivas e muito eventualmente ofensivas, neste caso, para defender-se de um ataque. Todo e qualquer processo ou atividade sensível de caráter sigiloso obrigatoriamente deve ter o acompanhamento do pessoal da contra-inteligência que tem diversas responsabilidades. Entre as responsabilidades, nós podemos citar aí identificar os riscos e ameaças reais ou potenciais, internos ou externos, que recaem sobre a atividade ou sobre o processo em análise, identificar as vulnerabilidades organizacionais para proteger o conhecimento, propor medidas que garantam um nível de segurança adequado aos conhecimentos ou aos seus suportes e também propor ações que possam iludir ou confundir o processo decisório adverso. Então, de uma maneira geral, nós podemos seguir a definição da Política Nacional de Inteligência e afirmar que contra-inteligência é a atividade que objetiva prevenir, detectar, obstruir e neutralizar a inteligência adversa e as ações que constituam ameaça à salvaguarda de dados, conhecimentos, pessoas, áreas e instalações de interesse da sociedade ou do Estado. Para conseguir atingir este objetivo, a atividade de contra-inteligência ela é subdividida em vários segmentos. A nova Doutrina Nacional da Atividade de Inteligência, a versão 2016, prevê que a contra-inteligência se subdivide em dois segmentos, segurança orgânica e segurança ativa. Essa divisão também é pregoada pelo Ministério da Defesa. Mas vocês vão perceber que em nosso material didático, nós dividimos o estudo da contra-inteligência em três segmentos. Ali nós falamos de segurança orgânica, segurança ativa e segurança de assuntos internos. Essa divisão ela se refere à Doutrina Nacional da Atividade de Inteligência na versão 2009. Ora, aí você vai me perguntar, então por que nós estamos estudando uma doutrina velha? Uma doutrina que já se passou, né, já que tem outra, né, que, entre aspas, a substituiu. Muito simples a resposta. A Doutrina Nacional de Inteligência, versão 2016, tem um escopo mais genérico, mais conceitual. E como não poderia deixar de ser, ela tem um foco integralmente voltado à realidade das agências de inteligência e de segurança pública. Já na versão anterior, a Senasp ela foi mais abrangente, no que se refere às subdivisões e limites da contra-inteligência. Essa maior abrangência proporciona uma maior relação com a missão da contra-inteligência e também com a realidade da iniciativa privada. Outra questão. No universo privado, você não é obrigado a seguir o mesmo escopo e modelo da contra-inteligência da segurança pública. Aliás, ela serve apenas como uma referência. Você deve estruturar a atividade de contra-inteligência de acordo com a realidade e demanda da organização em que você atua.
É justamente por isso que no restante desta aula eu vou cruzar as informações de várias doutrinas de inteligência e de vários órgãos e vou lhes apresentar várias opções de estruturação. Segundo um dos princípios da inteligência, nós vamos prosseguir do mais simples para o mais complexo. Na Doutrina Nacional de Inteligência, da versão 2016, as ações de proteção preconizada pela contra-inteligência, ela agrupam-se em apenas 2 segmentos. Segurança orgânica, que aí se refere à atividade de prevenção, e a segurança ativa, que se refere à contraposição. Então, na prática, vem aí o questionamento. Qual é a diferença entre prevenção e contraposição? Entre segurança orgânica e segurança ativa? Vamos lá, vou explicar para vocês aí a diferença. A prevenção consiste no desencadeamento de ações para evitar os riscos, as ameaças e os ataques hostis. Já a contraposição consiste na detecção, obstrução e neutralização das ações que constituam ameaças aos interesses organizacionais. Então, neste sentido, a Senasp, na doutrina 2016, esclarece que a segurança orgânica relativa à prevenção é o segmento da contra-inteligência que preconiza a adoção de medidas e de procedimentos preventivos destinados à salvaguarda de pessoas, materiais, áreas, instalações e meios de produção, armazenamento e comunicação de conhecimentos e dados no âmbito próprio do próprio órgão ou da própria instituição. Já acerca da segurança ativa, a Senasp, também na doutrina de 2016, ela diz que é o segmento da contra-inteligência que preconiza a adoção de medidas e procedimentos ofensivos e reativos, destinados a detectar, obstruir e neutralizar a ação da inteligência adversa e outras ações que ameacem os interesses nacionais e a segurança da sociedade e do Estado. Ainda sobre este tema, a Senasp destaca que a segurança ativa compreende as ações praticadas pela contra-espionagem, contra-sabotagem, contra-terrorismo e contra-interferência. Observe esse termo aqui, contra-interferência. Quanto ao significado dessas subdivisões, eu explicarei nas próximas aulas. Neste momento, nós vamos ver a primeira variação doutrinária. O Ministério da Defesa, em suas diversas doutrinas, ao subdividir a segurança ativa, no lugar da contra-interferência, entra o segmento de contra-ações psicológicas, que consiste no conjunto de medidas destinado a contrapor-se às ações de influência psicológica, em especial a propaganda adversa, que possa causar prejuízos aos interesses da defesa. Com essa consideração, já é possível fazermos mais 2 comparações doutrinárias. Na Doutrina Nacional de Inteligência, eu sempre vou me referir à versão, daí agora na versão 2009, a Senasp apresentava a subdivisão da segurança ativa em 4 eixos temáticos. Então ela listava lá contra-espionagem, contra-sabotagem, contra-terrorismo e contra-propaganda. Na doutrina 2016, a própria Senasp, ela substituiu o segmento contra-propaganda por contra-interferência. Contudo, aí, na descrição de contra-interferência, a Senasp ela destaca que este tema inclui a propaganda adversa, a desinformação. Desta forma, a alteração da nomenclatura não rompeu de maneira nenhuma com o dever da segurança ativa, que tem aí, então, seu dever de exercer a própria atividade de contra-propaganda. Podemos dizer que a mudança de nomenclatura, ao invés de reduzir, acabou aumentando a competência da segurança ativa. Um segundo comparativo pode ser feito entre a Doutrina Nacional de Inteligência, versão 2009, e as doutrinas do Ministério da Defesa. Nós acabamos de ver que o Ministério da Defesa
ao se referir ao segmento contrações psicológicas, ele confere grande ênfase à contraposição da propaganda adversa. E o que isso tem a ver? Isso significa um alinhamento com a doutrina da Senasp de 2009, que, ao subdividir a segurança ativa, considera a área de contrapropaganda. Eu fiz aí todas essas considerações apenas para mostrar para vocês que há diferença entre uma doutrina e outra. E todas as doutrinas que eu estudei, particularmente, ela aborda de forma direta ou de forma indireta a contrapropaganda dentro do contexto da segurança ativa, ainda que ela utilize outro nome. É justamente por isso que neste curso nós estudaremos a segurança ativa, considerando sua subdivisão em 4 áreas, né, que seria aí a contra-espionagem, a contra-sabotagem, o contra-terrorismo e a contra-propaganda. Ou seja, nós vamos utilizar a nomenclatura contra-propaganda ao invés de falar contra-interferência ou ao invés de falar contra ações psicológicas. Haja visto, então, aí, pelo que nós falamos, que estamos falando da mesma coisa. A quarta consideração que não poderíamos deixar de fazer é que a doutrina de inteligência de 2016 simplesmente deixou de fora o segmento da contra-inteligência relacionado à segurança dos assuntos internos, que se refere às medidas de assessoramento de auditorias e de controles internos. Esse eixo temático ele já estava contemplado na Doutrina Nacional de Inteligência na versão 2009. As subdivisões elas não param por aí. Nós vimos no caderno de estudo que existem autores que apresentam várias outras subdivisões na esfera privada. Por exemplo, vocês viram lá que Santos e Franco, que abordam o termo contra-inteligência, ele divide essa área de contra-inteligência nas áreas estratégica, competitiva e organizacional. Porém, nesse curso, nós não vamos entrar nessas áreas. Nós vamos nos ater somente aos estudos da segurança ativa, onde abordaremos os temas que já falamos, né, os 4 temas da doutrina de 2009, que são contra-propaganda, contra-espionagem, contra-sabotagem e contra-terrorismo. Nós também falaremos sobre segurança dos assuntos internos, onde nós discorreremos sobre as medidas de assessoramento correcional, de auditoria ou de controles internos. E também sobre segurança orgânica, né, que tem a sigla aí SECOR, onde falaremos sobre as múltiplas áreas que podem ser estruturadas para salvaguardar sistemicamente determinada organização pública ou privada. Por hoje é só, pessoal. Meu fraterno abraço e até a próxima aula, onde falaremos um pouco mais sobre segurança dos assuntos internos. Até lá, ad sumos!